bem-vindos ao nosso encontro semanal. Nós vamos dar continuidade da semana passada, que nós falamos dessa construção que há em nós, construção vindo do outro. Então, para quem não estava semana passada, nós comentamos desta situação onde tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo aquilo que nós vivemos, nós fomos construídos pelo outro. Então, desde o nosso nascimento, melhor ainda, desde a nossa gestação, a escolha que os pais fizeram de dar continuidade ou não nessa gestação, depois a educação, o nome, a educação. Então, tudo que nós somos, aquilo que nós somos, ele vem dessa construção do outro na nossa vida. Por mais que a gente se incomode com o outro na nossa vida, não tem como desvincular desse outro na nossa vida. Nós podemos, muitas vezes, quando esse outro ele não é exatamente amigável, nós podemos modificar isso, curar, fazer uma nova estrutura. Mas a semana passada eu falei desta construção do outro na nossa vida. Então nós somos o resultado da construção do outro em nós. Como que esse outro faz isso? Então, o nosso pai e a nossa mãe escolhem ter um filho, nós nascemos, ele dá um nome para a gente, e depois ele dá um processo educativo, passa as suas crenças que nós vamos adquirindo, e nós somos a influência do país que nascemos, do estado. No caso do Brasil, não é apenas um país, porque existem outros países onde não importa que lugar que você mora do país, é semelhante ou muito semelhante. No Brasil, muda-se muitas coisas de um estado para o outro. Eu até comentei que cada estado no Brasil poderia ser classificado como um país independente, porque ele tem o jeito de passar a cultura, o jeito de ambientar e a linguagem, que é o verbo que nós vamos aprender. O estado do sul com o estado do norte terá uma diferença muito grande, mas mesmo os estados muito próximos, igual Paraná e São Paulo, ou São Paulo e Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, terá uma diferença muito grande, como Minas, por exemplo, também terá uma diferença muito grande. Nós vamos ouvir coisas do tipo, esse trem ali, ou uai, pega esse trem, aquele trem, uai. Assim como nós vamos ouvir piá, tongo no Paraná, e que o uai, o trem é de Minas Gerais, o tongo e o piá é do Paraná. Como nós vamos ouvir o bá, o guri, que é do Rio Grande do Sul. E nós vamos ter, não é apenas essas interjeições que modificam o nosso jeito de ser. Cada ambiente onde nós fomos construídos, onde nós fomos estruturados, será diferente do outro ambiente. Então, esse ambiente que nós fomos estruturados depende da família. Qual é a família que nasci? De que maneira que eu nasci nessa família? Eu nasci nesta família porque eu fui idealizado. Eu nasci nessa família porque os meus pais desejavam ter um filho, ou eu nasci nessa família por um acidente biológico. Meus pais não tinham a menor intenção de ter um filho, mas um ato imprevidente e eles ficaram grávidos. Mas ao ficarem grávidos, eles fazem a opção de dar continuidade nessa gestação. Tudo isso que essa outra pessoa fez, essa outra pessoa passa por uma grande transformação. Que transformação que essa pessoa passa? Ela escolhe aquela gestação, e eu vou pegar aqui a gestação não desejada.
Porque nós falamos muito e quase tudo que se escuta de psicologia, psicanálise, neurociência, filosofia, fala desse querer, desse desejo, daquilo que você é desejado. Mas nós temos também que pensar nessa estrutura quando nós não somos desejados, quando nós somos um acidente biológico. Então, os nossos pais se encontraram, tiveram um ai-far, tiveram um lero-lero, como se fala em português, como se fala no Paraná, um lero-lero, e esse lero-lero aconteceu de gestar-se. O casal ficou grávido. Nem sempre, quando o casal fica grávido, eles vão ter um entendimento. Então, o filho indesejado, ele começa num grande processo de luto, porque a mulher, neste caso, a mulher que vai carregar a vida, ela vai carregar a vida, mas ela está ao mesmo tempo morrendo, porque ela está matando toda a estrutura de vida que ela ganhou do outro. Eu já estou falando da live agora, o assunto desta semana, que é a construção do outro em nós e como que nós vamos reagir a essa construção do outro. Então, essa mãe, ela está gestando um filho e esse filho que está chegando não é o filho que ela deseja. Ela não desejou aquilo, aquilo foi um acidente. E dependendo da época em que isso aconteceu, um acidente trágico. E isso é muito importante a gente ter essa consciência, porque muitas vezes nós reclamamos de algumas situações na nossa vida, mas a gente não para muito para pensar dessa situação de luto que passou essa mãe. Hoje eu estou trabalhando um pouco, logo no começo da live, esse outro indesejado. Então, quando a mãe ela está criando, ela está gestando uma vida, mas essa vida ela veio de um acidente, essa mãe, ao mesmo tempo que ela está dando uma vida, que ela está gerando uma vida, presta bem atenção aqui na minha mão, ela está gerando uma vida, ao mesmo tempo ela está morrendo. Ela está matando, ela está passando por um grande luto, ela está matando o conceito que os pais tinham dela, o conceito da sociedade, o conceito do lugar que ela mora, o respeito ou o desrespeito daquele ser que participou dessa gestação. E ela então está gerando um filho, mas enquanto ela está gerando um filho, ela também está morrendo. Ela está matando a mulher. A mulher que deveria florescer, que deveria existir, ela está matando essa mulher e ela passará para a fase de mãe. Se ela é uma mãe casada, ela tem um olhar da sociedade. Se ela é uma mãe, e hoje o conceito de casamento, ele ele difere muito. O casal, quando está em paz, quando está morando junto, ele está casado, namorado, dão os nomes que quiser, para disfarçar que não estão casados. Estão casados. Eles estão tendo um relacionamento junto. Quando esse relacionamento houve uma ruptura por causa desse filho, essa ruptura, essa mulher, ela passa por dois lutos muito triste, muito profundo, que pode no futuro gerar uma doença, gerar um desequilíbrio, ou ela pode perder o desequilíbrio mesmo que aconteça coisas interessantes na vida dela. Depois, a primeira ruptura é que ela está matando a mulher de respeito para uma mãe solteira. Isso depende da época. Hoje não acontece muito isso, mas eu estou falando aqui
do passado, eu estou contando de coisas lá do passado. O outro luto que ela está vivendo é o luto da ruptura do relacionamento, porque ela tinha uma esperança naquele relacionamento e aquele relacionamento morreu no instante em que, olha, eu estou grávida. No instante que isso é dito, há essas duas mortes. Então essa mãe passa, essa mulher passa por essas duas mortes. Ela deixa de ser menina, ela deixa de ser adolescente, ela passa a ser uma mulher. Essa mulher envelhece, morre, nasce a mãe. E a mãe vai ser uma mãe solteira que vai ter um filho biológico cujo pai não assumiu ou assume mal e desastradamente, e ela vai arcar com essas responsabilidades. Então essa mãe sai de menina para mulher, de mulher para mãe e de mãe para arcar com as consequências disso. 4 lutos que ela vai viver e ela vai sentir na pele. E aí vem o filho. Esse filho, o filho desejado, ele é cercado de amor, de carinho pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo tio, pelo sobrinho e etc. Se for igual no meu caso, o primeiro filho de ambos os lados, meu Deus do céu, entende por que eu sou divina? Porque eu sou o primeiro filho de ambos os lados e todo mundo queria esse filho ou essa filha. Então, o filho desejado, ele é disputado. Ele vai viver o narciso de um monte de gente, ele vai ser a construção do pai, da mãe, do avô paterno, do avô materno, da avó paterna, da avó materna, do tio materno, do tio paterno, e vai aumentando esse gigantismo de outro construindo a vida dele. Se ele for um filho indesejado, ele tem a mãe, tem a ausência de avós, tem a ausência do pai, por conseguinte, por ter a ausência do pai, tem essa ausência de avós paternos, tem essa ausência de tios paternos, de avó maternas, ela tem a presença ou não dos avós maternos, e ela tem essa ausência do pai. Se esse bebê gestado é uma menina, essa situação é tão grave porque ela tem a ausência do pai e então ela não consegue construir um herói. Como ela não consegue construir um herói, porque o primeiro herói da menina é o pai, ela vai ter uma série de dificuldades na sua vida. Mas e se esse bebê foi desejado, foi querido, foi amado, mas aconteceu alguns acidentes biológicos, o bebê é muito lindo, o bebê é muito chorão, o bebê é muito birrento, o bebê é doente, tem uma série de coisas que leva o pai e a mãe a ter uma característica e uma construção com esse bebê diferente. E se o bebê é muito lindo, e se esse bebê causa uma sensualidade no pai, esse bebê pode ser visto de uma forma diferente, não como filha, não como filho, mas como o meu narciso idealizado, o meu prazer. Quando ele vai construir nesse meu narciso idealizado o meu prazer, a criança que está crescendo nesse ambiente pode sentir um efeito estufa e um luto, porque o bebê não sabe em quem confiar e também não constrói um herói. Muitos, vocês não têm ideia, mas existem muitos abusos nesse momento. Nesse momento existe muito. O abuso sexual é o estranho. Não é o estranho. O abuso sexual está dentro da nossa casa. O abuso sexual ocorre por pais, por mães, por avós, por tios e por primos. Está muito, muito próximo, muito presente em nós.
Tudo isso é a construção do outro em nós. Eu falei um pouco disso a semana passada, completei agora essa parte que não deu tempo de falar a semana passada, e agora eu vou falar desse outro em nós e aquilo que nós somos dessa construção. Quero que vocês entendam uma seguinte coisa. Tem filhos que são muito desejados, né, do tipo, deixa eu me usar como parâmetro para vocês entenderem. Ai, meus pais se casaram e ficou grávida. Nossa, vai ser uma menina e vai se chamar Sônia. Foi isso que meu pai disse. Vai ser uma menina e vai se chamar Sônia. Toda a gestação de uma época em que não tinha ecograma para você ver o bebezinho lá não existia isso. O casal esperava completar essa gestação, esperava a parteira fazer esse parto para saber o que era. Se era menino, se nasceu no corpo físico de um menino ou se nasceu no corpo físico de menina. E se completou essa idealização, se completou esse narciso. O bebê, esse bebê idealizado, ele pode ser o que o pai e a mãe desejou, mas pode não ser o que o pai e a mãe desejou. Então, o pai e a mãe desejam um filho perfeito. É o narciso do pai e da mãe. Estão entendendo? É o narciso do pai e da mãe. Ele deseja um filho perfeito, ele deseja um filho maravilhoso, uma filha extraordinária, só que nasce uma criaturinha doentinha, uma criaturinha frágilzinha, uma criaturinha que bebe leite e morre. Eu estou me usando de parâmetro. Então eu fui, tá grávida, nossa, vai ser menina, vai se chamar Sônia. Nasceu, é menina, se chamou Sônia. Sônia quer dizer sabedoria, tá perfeito, tá tudo lindo. Só que a Sônia era frágilzinho. A Sônia nasceu morrendo. Então, quando o bebê nasce ali frágilzinho, doentinho, sai do ideal dos pais. Os pais entram em luto, porque o bebê idealizado, o sonho idealizado, o filho idealizado não é real. Tem que morrer, tá morto, morreu a idealização. E aí tem que construir uma nova idealização. O filho indesejado, o filho que foi um acidente biológico, o filho que, nossa, eu nem queria, mas aconteceu. Nossa, poxa vida, agora eu estou usando o remédio e ainda assim nasceu. Esse filho, ele não tem uma idealização do pai. Então o pai entra em luto primeiro, porque não houve essa idealização. Ele entra em luto primeiro e depois ele vai fazer o renascimento. Não é que essa coisinha que tá vindo aí é super legal, que eu tô gostando, que eu tô amando, tal. Gente, nasceu o bebê, nossa, é o amor da minha vida, nunca amei tanto. Mas o pai e a mãe passou por esse luto. E no caso do indesejado, o pai passa por um luto. Na verdade, o pai passa por uma ruptura do relacionamento e entra em luto. E a mãe passa por esses dois lutos, porque ela vai deixar de ser mulher, vai virar mãe, e depois ela passa pelo luto dessa ruptura do relacionamento, e ela passa pelo grande luto desse filho que chegou e que ela tem que trabalhar, batalhar para criar. Então ela vai construir a sua vida não no prazer da vida, ela vai construir a sua vida nas sombras, no sofrimento, em tanatos, como a gente costuma dizer, na pulsão de morte. Por quê? Porque ela está em pulsão de luto, ela está em luto, ela está sofrendo no luto. Eu estou falando um pouquinho mais denso hoje, mas é que para que a gente possa construir, para que a gente possa entender o outro na nossa vida. E entender também as falhas do outro na nossa vida. Lógico que da mesma maneira que eles idealizam um filho perfeito, nós também idealizamos pais perfeitos.
E muitas vezes os nossos pais não têm nada de perfeitos, são o avesso daquilo que nós queremos, só que nós temos que construir isso. Então, tudo isso é a construção do outro na nossa vida. E aí a gente tem essa grande herança. Então, nesse momento aqui que eu vou entrar realmente na live de hoje. Eu fiz um fechamento da live da semana passada, falando dessa construção do outro na nossa vida. E agora eu vou falar um pouco nesse momento em que nós recebemos a nossa herança, nós temos consciência de nós tomamos essa consciência, eu sou isso ou eu sou aquilo, eu sou fulano de tal, e nós colocamos rótulos para nós. Sabe, eu sou fulano de tal, e geralmente nós damos a profissão que nós exercemos. Quando uma pessoa pergunta para nós, quem é você? Aí você diz, muito prazer, meu nome é Sônia Divine, eu sou psicanalista, é um prazer te conhecer, mentora comportamental, estudando psicologia, ou graduando em psicologia, ou fazendo alguma coisa assim. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou falando do meu rótulo social, eu estou falando da construção do outro, eu não estou falando de mim. Eu estou falando do meu estado profissional, eu não estou falando de mim. Eu estou falando daquilo que eu construí. Eu estou falando dessa construção do outro como Sônia Divine. Eu estou falando da profissão que eu escolhi, psicanalista, e eu estou falando do prazer que eu tenho com o outro. E isto nós nem percebemos que estamos fazendo. E aí, quando a gente recebe essa herança, nós recebemos essa herança nós podemos fazer uma grande comparação como uma casa. Vamos fazer de conta que todos nós recebemos de herança uma casa num terreno, num determinado lugar. Nós não vamos aqui especificar em que lugar e a coisa, mas nós recebemos uma casa como herança num terreno, em um determinado lugar. E quando nós vamos olhar para essa casa, para esse terreno, a gente coloca a mão no rosto. Meu Deus do céu, eu tenho que tirar um monte de coisa, eu tenho que construir um monte de coisa, eu tenho que fazer uma verdadeira faxina nisso. O que é essa faxina que nós vamos fazer? É tudo aquilo que o outro deu para nós, mas que nós não precisamos mais. Nós chegamos num ponto que nós não precisamos mais. Então, tem coisas que a gente não pode modificar, que é a base. Então, a base dessa construção nós não podemos modificar. Então, o que é a base dessa construção? A família que nós nascemos, o nome que nós recebemos. E a educação e as crenças. Então, a família que nós nascemos, o nome que nós nascemos, a educação e as crenças. Isso é uma base, é um alicerce da nossa casa, dessa casa que nós recebemos. Todo o restante dessa casa nós podemos modificar. De que maneira que nós vamos modificar? Eu não gostei dessa janela. Então, que janela é essa que eu não gostei nessa casa e que eu vou modificar e que eu vou pôr a minha? Então, vou dar um exemplo aqui, vou dar vários exemplos de janelas. O meu pai ou a minha mãe é alcoólatra, eu não quero o alcoolismo na minha vida. Então, se eu não quero o alcoolismo na minha vida, eu estou arrancando essa janela do alcoolismo, estou jogando fora, estou descartando e eu estou colocando uma janela de sobriedade. Só que não basta eu pôr uma janela de sobriedade, eu tenho que dar estrutura para essa janela. Para eu dar estrutura para essa janela, eu tenho que colocar as minhas qualidades, as minhas virtudes. Eu não posso mais buscar a qualidade e as virtudes dos meus pais, porque eu não quero essa qualidade, eu não quero essa qualidade, ou essa fraqueza dele.
Aí vamos dar um outro exemplo. O meu pai e a minha mãe acham que quem nasce pobre não fica rico. Eu não quero isso na minha vida. Então eu vou tirar essa janela da pobreza, da miséria, vou jogar fora e vou colocar a janela da prosperidade. Só que para eu colocar a janela da prosperidade, eu tenho que ter um pensamento diferente do meu pai e da minha mãe. Não basta trocar a janela, porque ela vai apodrecer tanto quanto antes, que era a miséria que os meus pais idealizavam. Eu tenho que pôr uma janela da prosperidade, mas eu tenho que ter um pensamento rico. Eu posso, eu consigo. E eu não estou falando aqui, gente, da ganância descabida, que passa dos limites. Eu estou falando no direito que nós temos pela Constituição. Todo cidadão tem direito à moradia, toda sociedade tem direito a emprego, a trabalho. Toda sociedade tem direito à saúde, toda sociedade tem direito a prosperar. Eu estou falando de coisas básicas que o próprio país nos sustenta e nos dá. E nós vamos então modificando as coisas que o outro nos deu e que nós não queremos mais, porque não faz parte de nós. Eu vou construir o meu próprio eu. Para eu construir o meu próprio eu tenho que arrancar esse eu tenho que arrancar esse narciso que é do meu pai, que é da minha mãe, que é do meu tio, que é do meu avô. Só o que acontece? Muitas pessoas não se modificam porque dizem assim: ah, mas se eu tiver um outro pensamento, eu vou magoar o meu pai e a minha mãe. Gente, a vida ela é cíclica. Então ela tem um período, ela começa, ela tem um meio e um fim. E nós não podemos dar continuidade a uma coisa que está fenecendo, nós mesmos estamos fenecendo, nós mesmos estamos passando o legado para outras pessoas. Muitas vezes a ideia do nosso pai e da nossa mãe é uma ideia que não funciona mais, que já mudou a sociedade, que já mudou. Tudo já tem outra construção. E então a gente chama isso que a gente não quer mudar, que a gente fica pegado, que a gente fica agarrado, porque é do meu pai, que é da minha mãe, a gente chama isso de crença limitante. Por quê? Porque essa crença não deixa a gente crescer, não deixa a gente florescer, não deixa a gente ser igual uma plantinha que eu gosto muito, que no Rio Grande do Sul chama Três Maria. No estado de São Paulo chama Primavera, que é uma plantinha que a gente planta e ela vai crescendo, ela vai construindo um caule e ela vai se abrindo como uma imensa trepadeira. Se você colocar em cima da sua varanda ou em algum lugar, ela vai construir um lindo jardim de flores o tempo todo, assim. E a flor dela é muito linda, tem rosa, tem lilás, tem amarela, bem laranja, tem branca. E ela é muito linda, ela não tem perfume, mas ela é muito linda, chamada de primavera e é também chamada de Três Maria. Então, muitas vezes a crença limitante é como essa plantinha, ela enrosca em nós e fica ali, só tem um problema. O fato dela estar enroscado ali, ela não deixa a gente crescer, ela não deixa a gente se abrir. Então, sim, o outro em nós não existe uma maneira de nós nascermos, crescermos e florescermos sem o outro. Nós somos a construção do outro, só que há necessidade da gente trabalhar essas relações, há necessidade da gente fazer construções, constituições, identificações, o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente odeia, o que a gente deseja, o que isso faz parte de mim, o que não faz parte de mim, o que meu pai e a minha mãe faz parte, o que não faz parte, porque eu não quero mais. Qual é o ideal, o nosso ideal? O que é que nós buscamos? E não viver o ideal do nosso pai, da nossa mãe. Então, nós precisamos construir o nosso próprio ideal.
Muitas vezes, para construir o nosso próprio ideal, nós vamos frustrar o ideal do nosso pai e da nossa mãe. Vamos lá. Em que momento é que eu frustrei o ideal do meu pai e da minha mãe? No momento em que eu insisti em continuar estudando, eu queria aprender mais, eu queria estudar mais. Eles foram até um patamar com o estudo e chegou ali, parou, que o estudo que eles davam é o que hoje chama de ensino médio. Na época se chamava segundo grau. A faculdade, o sonho da faculdade, ele era para pessoas da minha época, tá, gente? Ele era para pessoas que tinham dinheiro. Pessoas que não tinham dinheiro não podiam estudar. Para isso, quem quisesse estudar tinha que ralar muito, tinha que trabalhar muito e se submeter aos estudos noturnos. Quando eu comecei a fazer isso, os meus pais, então, eles disseram assim, filha, na verdade, é assim que eles me chamam, filha, é uma interjeição aí da palavra filha. Filha, estudar demais enlouquece, você pode enlouquecer porque você não para de estudar. Então, quando eles falaram isso, não, então eu quero ficar louca. Porque eu quero conhecer, eu quero saber. Gente, era outra época. Eu não tinha dinheiro para jornais, eu não tinha dinheiro para revista, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então eu ia em agências de ônibus, porque eles assinavam jornais. E o jornal de ontem é igual pão, ninguém quer. Então eu chegava e pedia, eu posso levar o jornal de ontem? Eu fiquei tão frequente na agência de passagem pegando o jornal de ontem que os agentes começaram a falar, ó, você leva o de ontem, leva o de hoje, pode vir buscar o de amanhã, porque a gente não lê isso. É a empresa que traz isso. Então eu levava o Estadão, a Folha de São Paulo, eu fazia recortes, eu estudava, eu fazia artigos. Eu não tinha outros. Para os meus pais, isso era a loucura absoluta. Então, essa é a primeira frustração, porque eu não batia bem das cachuletas, porque eu não escutava direito, falava muito ruim e ainda queria estudar. É um absurdo, mas eu fazia isso. Depois, a segunda vez que eu frustrei os meus pais é porque eu estava noiva, 15 dias do casamento, e o meu noivo disse uma coisa que completamente desagradou-me completamente. Como assim? Ele estava comentando com outra pessoa que ele podia fazer o que quisesse depois de casado, e que ele queria um monte de filho, e que eu não podia fazer. E eu cheguei no meio da conversa e disse, me desculpa, mas se você vai arrumar outras mulheres, eu arrumarei outros homens, e você sabe, criatura de Deus, que eu não posso ter filho, eu te avisei antes. Como assim você quer ter filho? Tá acabado o noivado. Foi uma coisa assim, foi uma ruptura familiar. Foi a primeira vez que eu levei uma surra do meu pai. Eu levei uma surra mesmo, porque numa cidade pequena, noiva, 15 dias antes do casamento, você fazer uma loucura dessa, você leva uma surra daquelas, e eu saí de casa. Foi assim que eu saí de casa. Então eu passei por dois lutos drasticamente, que é terminar o noivado e sair da casa dos pais. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu aprendi a crescer, eu fui reformar toda a minha construção, e hoje eu sou Sônia Divino. Gente, não tem como, não tem. A melhor coisa que eu fiz na vida. Hoje eu falo assim, ainda bem que meu pai não foi compreensivo e deu-me uma bela de uma surra, e merecida, porque eu realmente faria o que eu falei que faria. Se você tem outro, eu tenho outro, e por aí afora, porque afinal de contas os direitos são iguais, e eu não posso ter filhos. Eu não posso ter filhos. Eu soube que eu não podia ter filhos com 10 anos de idade, quando eu tive cachumba e ela recolheu, e eu quase embarquei dessa por uma melhor.
sobreviver, mas o médico disse, não poderá ter filhos. Então, eu sempre fui muito clara. Se você namora comigo, se você quer casar comigo, eu sou surda e eu não posso ter filhos. Então, essa foi a grande ruptura do ideal dos pais. Não é a filha que eu idealizei, não é a filha que eu desejo. Mas tudo bem, cresci, venci, cheguei lá e lá, e eles têm dificuldade comigo, eles têm dificuldade comigo. É um aceitar sem aceitar, mas está tudo bem, porque a ruptura aconteceu lá atrás, muito lá atrás, não é agora que aconteceu. Então a gente não pode ter medo dessa idealização, dessa construção que nós vamos fazer de nós mesmos. Quando nós fazemos uma construção de nós mesmos, nós não vamos ter medo disso que está para acontecer. Então, quando a gente abre esse espelho do eu, e aí a gente amadurece, está pronto, a gente saiu, a gente descobriu o nosso próprio narciso, nós vamos nos construir o tempo todo, tirando janela, tirando piso, tirando parede, tirando porta, na figuração de que nós somos uma construção. Na figuração, pelo amor de Deus, nós não vamos, não é ir para uma cirurgia plástica, porque uma vez eu fiz um comentário desse, a pessoa falou, Sônia, reformei tudo, fiz uma construção nova, fiz cirurgia da mama, fiz cirurgia da barriga, fiz cirurgia da bunda. Ai, meu Deus, não foi nada disso que eu falei, mas, gente, não compreenda dessa maneira. Essa construção, ela é figurada, ela é estruturada. A casa que eu estou falando aqui, ela é uma construção figurada. E quando a gente fala dessa reforma, dessa mudança, nós estamos falando da nossa psique, nós estamos falando da nossa psique, daquilo que nós somos e daquilo que nós desejamos ser, mas eu não estou falando exatamente do corpo físico. Não quer dizer que você não pode dar um trato na beleza, que pode sim e deve. Rugas não são desejáveis, cabelos brancos também não, a não ser que você aceite-os desde toda a sua vida, porque ele faz parte de você, que é o meu caso, já que eu não tenho pigmentação de pelo. Fora disso, nós temos que entender que o nosso próprio espelho nos transforma. Nós vamos ganhar uma dimensão emocional muito profunda e nós vamos conseguir ter as próprias experiências sozinhos. Quando o bebê não consegue fazer isso e ele não consegue, nós vamos desenvolver essa parte do nosso espelho já na fase adulta. Não tem jeito, a base, a construção da base, nós estaremos lá com os nossos pais, mesmo que os nossos pais são idosos, que é o caso da Maria, que os pais idosos, ela é uma filha temporona, então ela cresceu meio que no mundo de adultos idosos, então ela não teve uma infância igual a maioria. Eu tive uma infância rica, maravilhosa, porque eu brincava nos barcos de pirata, e os barcos de pirata era a árvore, o pessegueiro, e eu só escolhia caju, cajueiro e carambola, porque os galhos são bem moles, bem molinhos, e você vai lá na ponta, assim, ó, e você cai assim, aí com a espada, você brincava lá de pirata, então eu brincava muito, eu brinquei muito, eu sou muito arteira, eu fiz muita arte, eu tenho muitos pontos, eu dei muito trabalho, inclusive brincar na casa do vizinho e tomar o remédio do vizinho, que era Gardenal, e ficar hospitalizado um monte de dias entre a vida e a morte. Gente, eu vivi, então eu tenho uma infância rica, cheia de memórias, cheia de coisas. E isso tem gente que não vive. E hoje nós temos uma vida com muitos estímulos e poucas vivências. Então, muito virtual e pouco pessoal, pouco de tato, de tocar. O maior órgão do nosso corpo é a pele, mas nós não fazemos mais esse
toque, nós não brincamos, nós não rolamos na grama, nós não escorregamos, não arranca a unha com carrinho de rolemã. Eu arrancava todas as unhas do dedo do pé com unha com carrinho de rolemã e arranquei uma da mão também com carrinho. Então hoje não tem isso. Não existe isso, não. Então nós temos muitos estímulos e poucas vivências. Então nós vamos fazendo a reforma conforme a nossa própria construção. Gente, esse assunto ainda vai continuar porque ele é muito bom. Mas eu acho que por hoje tá todo mundo doido, louco assim, para cada um fazer 3 perguntas. Então eu estou encerrando pelo meio o assunto para ouvir essas perguntas, porque vocês estão assim se divertindo, eu estou vendo e eu sei que vocês querem fazer muitas perguntas. E outra coisa, vamos falar sério? Quando o professor participa da nossa live, é só para enriquecer, é só para fechar com chave de ouro e para deixar essa live especial. Então, perguntas! Abertos os microfones! Estou com a corda toda hoje, gente, não sei. O que é coisa? Começa então, Carlos. Ok. Sônia, muito interessante o assunto de hoje. Acho que realmente tem muito chão ainda para nós caminharmos, né? Mas, assim, olha, eu vou tomar a liberdade de citar o meu exemplo. Eu tenho, assim, meio que um vazio existencial da minha infância, ok? Eu tenho raros flashes de como eu brincava, como eu me divertia, dos meus amigos. Os flashes que eu tenho são coisas que eu abomino hoje, né? Ok? Aquele flash assim de estar no cantinho, estar escondidinho, usar. Abomina não, você está fazendo a reforma. Agora com a terapia é abominável. Legal, legal. Ok, ok. Fazendo a reforma. Não, ok. Mas os flashes que eu tinha eram daquele Carlos que usava o alimento para satisfazer alguma coisa que estava faltando, né? Tá? O Carlos Gordinho, que foi o gatilho para muita coisa que eu deixei de fazer na minha infância, porque eu tinha vergonha do Carlos, né? Então, como lidar além da terapia, porque eu já fui para a terapia de barbinha branca, né? Ok, Antônio? Ok? E isso tem me ajudado muito. Mas eu passei a minha vida toda tentando, chego ao ponto de ter que falar com a minha irmã, olha, do que a gente brincava, né? Porque nós temos só 2 anos de diferença. A minha irmã já tem uma memória mais assim ativa, ela lembra das coisas, né? Mas da minha parte existe esse vazio existencial. Como recuperar tudo isso, além da, enfim, a terapia, a psicanálise, tudo isso ajuda muito. Mas até que isso instale, nem todos têm esse privilégio de poder fazer isso, né? E Olha, preferem hoje ficar com isso daqui na mão, ó, ok? Ouvindo, vendo rede social. Eu não sei se eu consegui formular uma pergunta adequada, mas esse vazio, eu vejo assim, olha, o que que a juventude de hoje, o que eles estão levando? o O que legado. eles vão... Qual é o legado? O que eu dou para o outro? O que eu vou construir no outro? Hoje nós temos muitas distorções por causa das redes sociais. Nós estamos construindo uma rede de estímulos e uma rede de fakes,
Fakes quer dizer mentira, quer dizer que aquilo não é real. Só que nós estamos participando disso. Infelizmente, Carlos, quero que você pense bem nisso. Infelizmente, cada humanidade, cada época tem uma coisa que assombra aquela sociedade e depois tem uma grande volta, a humanidade se reconstrói e dá a volta por cima. Na nossa época, a grande sombra era o militarismo mesmo. Nós tínhamos medo, nós vivíamos uma época de ditadura, nós tínhamos certos receios e era proibido certas coisas. Hoje nós temos uma liberdade mais ampla que não sabemos utilizar, nós partimos para a reclamação em vez de soluções, nós não conhecemos os nossos direitos, nós não conhecemos as leis, então nós sofremos de uma ignorância que se alastrou e que se manifesta como uma erva daninha em forma de fakes nas redes sociais. Lembrando, gente, que a internet ela é muito boa, ela traz muitas coisas boas, mas ela também tem o seu lado reverso. Tudo na vida tem o seu lado reverso. Com relação ao vazio, então, por causa disso, hoje, o que a gente percebe? Só voltando aí nas redes sociais. Por causa dos estímulos das redes sociais, a babá eletrônica e etc., hoje as crianças não têm aquela parte de latência, que é onde ela desliga dos pais, que ela está entre 6 e 8 anos, ela desliga dos pais e ela vai brincar, vai socializar, vai fazer a festa do pijama, vai fazer amiguinhos, que é essa época que eu falei que eu vivi intensamente. Porque eu nasci meio traquina, vamos dizer assim, então eu gostava de brincar, eu gostava das árvores, eu gostava de fazer essas coisas, gostava de descobrir, gostava de pesquisar, gostava de investigar. Mas, na verdade, é porque a gente não tinha redes sociais. Então, a nossa pesquisa era mesmo as árvores, os rios, as pedras, os bichinhos, né? Uma das coisas que eu observava, que eu colocava em vidrinhos, que eu montava, por exemplo, era o acasalamento das joaninhas. Se você falar de uma coisa dessa hoje, o pessoal fala assim, basta pôr na internet que você vai ver. Nós não tínhamos internet para fazer isso, nós tínhamos que descobrir. Então, nós éramos pequenos pesquisadores, investigadores, seja lá o que quiser. Então, nós tivemos uma oportunidade de uma infância diferente, não é melhor. Você queria, nós sim tivemos uma infância melhor, extraordinária. Isso não é verdade. Nós tínhamos pobreza, nós tínhamos miséria, nós tínhamos dificuldades, nós não tínhamos direito à saúde. Gente, não se esqueça, a saúde gratuita é de 88 na Constituição, na nova Constituição, acho que é o último projeto do Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves, e as eleições diretas. É a partir daí que a gente tem o SUS, é a partir daí que nós temos uma saúde gratuita, e é a partir daí que nós adquirimos direitos sociais melhores. Só que as pessoas não sabem, as pessoas acham que a época que nós vivemos na infância, que ela era maravilhosa, que ela era extraordinária. Isso não é verdade. Eu contei do meu mundinho cor-de-rosa. No meu mundinho cor-de-rosa, eu era pirata, eu brincava, mas eu também tinha essa sede de conhecimento e ia buscar nos jornais esse conhecimento, ver o mundo lá fora, os artistas, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Alain Delon, Marlon Brando, dos cinemas internacionais, onde Ben-Hur, eu nem me lembro quem é que fazia o Ben-Hur, onde eu tirava, nossa, quando vinha uma figura colorida, gente do céu, aquilo era o máximo para o seu álbum. E aí você queria ver aquele filme, você queria conhecer aquela pessoa, você queria escrever aquela parte, aquela
uma carta. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar abismados. Eu me correspondia com o Brasil inteiro através de cartas, através dessas coisas. Então eu tinha uma rede, eu tinha um Facebook que tinha 1 milhão de amigos, que era através de cartas, porque eu olhava lá o endereço, eu mandava carta, eu entrava em contato com as empresas, mandava carta, falava dos produtos, criticava os produtos. Por exemplo, o Albram, eu me lembro que quando saiu o Albram, acho que era esse o nome de uma fibra pretinha enroladinha que era para tomar com leite, aquilo veio num açúcar puro. Eu mandei uma mensagem lá pro gatinho lá, laranja, e disse assim: ele é muito bom, mas ele tem muito açúcar. E pessoas como eu que não gostam de tanto açúcar, como é que faz? Aí eles lançaram sem açúcar e me mandaram um pacote para quase 3 meses daquilo. Por quê? Porque eu correspondia. Mas por quê? Eu tinha essa característica. E o nosso mundo era diferente. Eu tinha que me comunicar. A maioria das pessoas na nossa faixa de idade, Carlos, tem esse vazio, tem essa ausência. Tem uns loucos que nascem no meio disso. Entre esses loucos, Soninha está nele, que faz diferente. Mas a maioria tem esse vazio de infância, não lembra, não tem essa amnésia infantil. O Freud nos explica que a criança tem essa amnésia infantil, onde ele realmente não vai lembrar dos seus primeiros atos, a não ser de coisas que ele foi muito criticado, que hoje chama de bullying, né? Mas que foi muito criticado. E que é o coisa. Então, ai, você é gordinho, ai, você come demais. Eu me lembro de um rapaz que era gordinho, que ele era magrinho. Quando ele entrou na escola, ele era magrinho, igual um palito, e ele comia o meu prato de comida e ficou gordinho. Pode falar, Ana Laís. Que daí eu emendo já na parte. Eu percebi que você empolgou aí, acho que é melhor. Bom, é o seguinte, esse assunto de hoje é um assunto muito, eu vejo que é um assunto muito de uma reforma íntima muito profunda. Eu acho que se a gente está aprendendo e está querendo fazer essa reforma é porque realmente a gente está ali querendo fazer uma reforma íntima muito profunda. Por que eu te falo isso? Porque é muito profundo. É uma coisa muito intensa, é uma coisa que você tem que deixar o seu ego, igual você falou, tem que reconstruir o nosso ego. Poxa, deixar tudo de lado, de tudo que a gente acreditava, tudo que a gente sofreu, tudo que causou dor de lado para construir uma coisa que eu acredito e que é melhor para mim hoje. Eu vejo que é uma reforma íntima muito profunda. Eu acho que, assim, será que eu vou ter que reencarnar de novo? Porque, gente, não dá. Meu Deus, nessa vida fazer isso? Não sei. Não sei, de verdade não sei. Às vezes eu tenho até vontade de sair pra rua, morar sozinha e deixar eu ficar no meu mundo. Porque é difícil você lidar com o outro. É muito difícil. É assim, minha querida. Aí, ó, emendando ainda essa construção de amnésia do Carlos, vamos para quando a gente herda essa casa e a gente não gosta, se essa casa é feia, destroçada, caindo os pedaços, cheia de coisa, o que é essa casa feia, destroçada, caindo aos pedaços? A pessoa que acaba conosco, as crenças limitantes, você não vai dar nada, você é feia, você é isso, você é aquele outro, você é um filho indesejado, ou então você não é o ideal que eu queria. Então são coisas, essa casa ela vai ficar muito feia quando ela tem todas essas construções que trabalham a nossa negatividade, ou que ativa a nossa negatividade, igual ele falou ali, era gordinho e tal. Quando a gente olha para essa casa que a gente herdou, a gente tem opções. Ficar com essa casa feia e todo mundo dizer que casa feia, né? Ir fazendo essa reforma na casa, mas não é
demolir a casa e começar de novo. Ninguém consegue demolir essa casa. Por quê? Lembra da base? A base é os seus pais, o seu nome, o que ele te deu de cultura, o que ele te deu de educação. Então a gente não consegue demolir essa casa. A gente consegue o quê? Reformar essa casa. Mas como que a gente faz essa reforma? Tem pessoas que vêm para a terapia e dizem assim, mais ou menos como você falou, eu quero fazer uma reforma profunda, eu quero mudar tudo. Gente, não dá para mudar tudo de uma única vez. Você tem que escolher uma coisa que te fere mais, que te magoa mais, que te deixa mais triste, que não permite que você tenha uma interação com o outro de uma forma melhor. Aí você escolhe aquela e é aquela janelinha que você vai tirar. Quando você tira essa janela e você olha de fora para dentro, a sua casa tem um oco e você tem medo disso. Então, antes de tirar a janela, você tem que ter certeza que você tem estruturas fundas, profundas, que você está bem alicerçado no seu novo desejo. Esse novo desejo e esse alicerce pode ser uma cultura nova, uma religião nova, amigos novos, pode ser um namorado, pode ser um marido, pode ser um amigo que se torna seu amigo do coração, que ele vai te dar essa estrutura e você consegue tirar aquilo e ir construindo uma janela nova, a nova Ana Laís nessa janela. Depois você vai olhar de fora de novo para essa herança e vai dizer: eu não gosto do piso, ou eu não gosto dos encanamentos, ou eu não gosto desse alicerce. Vou dar um exemplo de alicerce, que é um alicerce negativo, um alicerce ruim e que você precisa trocar. Vou dar o exemplo da minha família. A minha família, tanto do lado paterno como do lado materno, dizia assim: quem nasceu para vintém não chega a tostão. Então, o que eles queriam dizer? Era uma moeda que existia na época deles, tá ok? Então, o que eles queriam dizer com isso? Que quem nasceu pobre não fica rico, que quem nasce pobre não melhora. Então, esse alicerce eu tive que tirar, tive que arrancar. Só que para arrancar um alicerce desse, você tem que construir um alicerce ao lado. Aí você constrói o novo alicerce, a sua nova mentalidade, a sua nova forma de agir, a sua nova forma de pensar, e depois você arranca esse alicerce que não presta, que não serve mais. Então é assim que a gente reforma, a gente não derruba a casa, a gente vai reformando aos poucos e brincando aí, como você disse, eu preciso de uma outra encarnação, talvez até mais do que outra. Mas é assim que a gente constrói o nosso ser, a nossa constituição como ser. Entendeu? Entendeu? Entendeu, Carlos? Sim, devagarzinho. Desconstrói uma casa e aos poucos vai construindo outra, e assim indo. Desconstrói uma janela, um alicerce, a casa não pode ser derrubada, a gente não derruba bases. Se a gente... falei tudo errado. Respondeu, Carlos? Respondeu, Ana Laís? Mais perguntas, gente? Por favor. Muitas perguntas, a gente tem tempo. Já passou das 8 horas, mas tem tempo. Eu estou com tempo. Vamos lá, mais perguntas? Oi, Sônia, eu queria fazer só um comentário, assim, que essa frase que você tocou aí, quem nasceu para vintém nunca chega a tostão, isso aí eu ouvi a minha vida inteira de infância. Eu acho que era meio que universalizado isso, não era regional, viu? Todo mundo falava isso. E eu nunca tive uma infância, né? Porque você até comentou que quando eu nasci, meus pais já eram idosos, estavam maduros já. Então, o que acontecia? Eu cresci sem infância, né? Nunca podia
Por exemplo, naquele tempo tinha fotonovela em revista, eu não podia ler porque era tudo mentira. Novela no rádio também não podia ouvir porque aquelas novelas eram tudo mentira. Por que você vai ficar escutando mentira, né? Então, eram umas coisas que entravam na cabeça das crianças que eu cresci assim, sem saber nenhuma história infantil, você sabe. Que eu fui aprender depois com você, história dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, do Aladim, dos Sete Anões, nunca vi falar. Isso aí era depois de velha que eu fui aprender isso com as minhas netas. Imagina, nunca. E era o que então? Trabalho, Sônia, era só trabalhar. Pequena, de 9 anos, trabalhando. E hoje em dia, eu até queria fazer um comentário rápido. Às vezes as minhas conhecidas, quando as pessoas falam assim para mim, nossa, mas você mora no sítio, você não tem fogão de lenha? Eu falei, eu não, credo, sai fora. Eu passei a minha infância catando lenha no mato para fazer fogo, para fazer um café no outro dia para esquentar leite. Quem tem fogão de lenha hoje é hobby, sabe? Eu vivi isso literalmente. Eu falei, ó, fogão de lenha que preteja toda a mão da gente, enche de carvão, forno de esses fornos que você tinha aqui no sítio, eu arranquei tudo, não tenho mais nada. Viva a modernidade, você tem uma air fryer que faz tudo, você tem uma panela elétrica que faz tudo, você vai ter fogão de lenha? Fala, sai fora, quero saber não. Quem vive, fogão de lenha é só para luxo, não é para necessidade, entende? Então, é umas coisas assim que, como você disse, umas engessadas que a gente teve, uma realidade que hoje não faz parte. Você desconstrói realmente e constrói outra. Sônia, isso, olha, o tanto que faz bem essas lives, você não tem noção. Muito bem. Fico bom, fico feliz. Ela foi criada em mundos de adultos, todos adultos, então ela não teve infância, ela não teve oportunidade de criatividade. Então ela não tinha criatividade. Ela tinha os filhos e ela não tinha criatividade com os filhos porque ela foi criada no mundo de adulto e com sofrimento, como ela acabou de descrever. Quando o filho quebrou o braço e eu fiquei no hospital com o filho e eu contei a história dos 3 porquinhos para ele, e quando ela chegou para a troca no hospital, eu ir descansar e ela ficar, e o filho disse, mãe, conta a história de novo para mim, a história dos 3 porquinhos, ela não tinha a mínima ideia do que ele estava falando. E aí ele contou para ela o que ele lembrava da história. E ela veio falar comigo e eu tive que falar de todos os contos infantis e ela foi comprar essa coleção de contos infantis e ler e descobrir esse mundo da criatividade. Mãe de 2 filhos, sem conhecer a realidade da fantasia. Tá entendendo, Carlos, como que é o vazio? Então ela não teve infância, 9 anos na roça. Eu também comecei a trabalhar mais ou menos nessa idade, 8 para 9 anos. Então nós começamos a trabalhar com essa idade, mas eu trabalhava na parte da manhã que eu combinava com minha mãe, só a parte da manhã, ou então só a parte da tarde, porque uma parte era para eu reinar, como ela dizia, porque eu reinava mesmo, fazia arte mesmo. Chegou ao ponto de um dia meu pai falar assim, a próxima vez que eu chegar em casa, se essa criatura tiver pontos, você vai apanhar. Ele ameaçou a minha mãe, porque todas as vezes que ele chegava em casa tinham pontos para apresentar, ou no braço, ou na cara, ou no pé, ou nas costas, em algum lugar eu tinha pontos para apresentar. Então, das artes de reinar, né? Eu era uma artista, eu sou uma artista até hoje.
Então, o que ela falou também ali do fogão de lenha, então hoje realmente quem tem fogão de lenha é hobby, é um saudosismo de alguma coisa que não viveu, porque quem viveu realmente na pele isso, não quer esse saudosismo não, quer uma air fry mesmo, concordo em número, gênero e grau. De preferência, se você pudesse instalar o dedo e a comida ficar pronta, seria maravilhoso, mas não acontece isso ainda, certo? Mais alguma pergunta? Mais alguém tem perguntas? Se não tiver, eu vou pedir para o professor encerrar a nossa conversa maravilhosa de hoje, porque hoje... Posso interromper um pouquinho? Pode. Gente, será que ninguém tem uma história boa? Só tem história triste? Não, história boa, Gente, Carlos, só vamos eu. contar uma história boa aí. Será que ninguém lembra da infância? Eu lembro. Oi, né? Oi, Zaira. Você teve uma infância maravilhosa. Conta um pouco. Porque assim, olha, eu, a Laís, a Lia, meu Deus do céu, gente. Não. Vamos lá, Tem vamos que ter lá, uma história boa nessa história, não é possível. vai lá, Zaira, fala, complementa a minha felicidade, porque eu só vivi coisas boas. Posso falar então? Deixa a Zaira falar primeiro, Marta, depois você fala. Pode falar. O que eu lembro da minha infância é só coisa boa. Eu corria pelo campo, a gente tinha a gente mesmo construía aquelas regata que chamava assim, era 2 sarrafos, pegava sebo, resto de carne, o sebo, para lustrar aquilo, descia nas gramas, caía em cima das merdas de vaca. Então, assim, era um horror. Carrinho de mão, tudo enjambrado. Eu aprendi a andar de bicicleta numa bicicleta que cabia 10 de mim, de tão grande. Eu também, numa Monarch pelo meio, assim, pela roda, assim, pelo meio. Que era do meu pai e nunca tinha andado, me estatelei no cruzamento lá, só acho que naquela época não tinha. A única coisa triste que eu posso falar da minha infância é que o meu primo quebrou o braço 3 vezes e eu não quebrei nenhum. E eu queria quebrar o braço. Zaira, essa também é a minha tristeza. Eu tenho mais de 200 pontos de reinar e não tem um osso quebrado, menino do céu. Não tem um gessinho no braço, nem no pé, nem nada. Não, eu nunca levei ponto, graças a Deus. Não precisou, mas É isso, gente. o resto eu fiz. Minha mãe comprava cadeirinhas bonitinhas, aqueles balcãozinhos para as meninas brincar. Eu subia o morro e ia lá, porque eu tinha que construir a minha pia, a minha mesa. Caía aquelas cadeiras com prego em cabeça. Era uma coisa assim, escandalosa. Criatividade, nasceu fora da casinha, concordo no gênero grau. Eu também nasci fora da casinha. Pode falar, Marta. Aí. Eu ia falar mais ou menos isso desculpa, não lembro o nome dela, falou, né? Gente, eu tive uma infância. Eu morei em São Paulo, capital. Quer dizer, então já era um outro ambiente, né? E lá tinha, eu morava numa casa e atrás era uma vilinha, assim, que entrava e tinha cartão, brincava lá atrás com todas as meninas, tinha uma professora de balé, eu ia fazer aula de balé de vezes com ela. Eu ia na padaria comprar pão, ia no empório. Depois mudei para uma casa que praticamente a rua não tinha saída. Então ali era guerra de mamona, andava de bicicleta, vivia na rua. E era São Paulo, entendeu? É isso que eu falei. E uma mãe ótima, né, gente? Tem que falar isso também, né? Porque tem que ter, né? Eu também tive uma mãe ótima, não muito certa da cabeça, mas ótima, maravilhosa. Minha mãe não era certa da cabeça, mas ela era uma mãe ótima. Eu me lembro de 2 eventos muito interessantes. Um deles foi com relação à minha unha, porque eu sempre usei unha grande, pintada, arrumada. Unha é luxo, gente. Unha é essencial. Unha é primazia. E aí eu ia lá, criança. Ela é vaidosa. Vaidosa, eu ia lá, criancinha toda. E aí o professor chamou minha mãe por causa das minhas unhas. Minha mãe falou assim: se você conseguir convencer, eu te pago.
E o professor não falou mais nada. Então, entendeu? E a outra foi porque minha mãe deixava eu assistir a novela das 10 e aí eu assistia a Gabriela da Sônia Braga, do Flúvio Stefanini, eu tinha 9 anos de idade. E eu comentei sobre a Gabriela, comentei o Flúvio Stefanini de cuecas. Cueca, samba, canção, bem dito, bem ligado, cueca, samba, canção. E eu comentei na escola. E aí o professor chamou minha mãe escutou tudo que ele tinha que falar. Quando a gente foi embora, ela falou assim: pode continuar vendo a Gabriela, mas vê se fecha a sua boca, deixa de ser linguaruda. Eu continuei vendo a novela, mas nunca mais quis comentários, sabe? Então minha mãe não era muito certa da cachuleta, mas eu tive uma bela infância. Professor, pode encerrar, meu lindo? Pode encerrar essa maluquice de hoje, porque eu sou um maluco, beleza, né? Maluco, beleza. Prefiro ser da metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo, sobre tudo. Vamos lá! É você agora. A live está encerrada. Não. Vai lá. Não, mas eu tenho certeza que realmente ela está encerrada. Eu tenho certeza que esses últimos momentos foi de extrema leveza para todos nós, né? Porque os comentários, quer queira, quer não, de um ou de outro, nos faz vibrar algo em nós que às vezes a gente não recorda, mas sabe que vivenciou aquilo. A nossa lembrança, o nosso olhar, ele se perde ao longo do tempo. Mas as sensações, quando fala do fogão a lenha, quando fala das machucaduras, quando fala daquilo que nós passávamos e toda criança passa por hoje, conhecido bullying, sempre tinha um mais malvado que batia em nós, né? Quando fala do olhar que a gente tinha para a professora mais bonita, né? Tudo isso faz parte da infância de cada um de nós. Momentos de alegria, momentos não tão alegres, momentos que foram marcantes para algo que construiu e outros, na maioria, desconstruíram, não ajudaram a nos formar, nos formatar, dada a própria gestão da paternidade, que vem também com os seus traumas, com as suas incertezas, com os seus alicerces mal fundamentados, e isso se estende, mas a alegria e o momento como foi conduzido, né, maluco, beleza? É o momento ideal para encerrar a live, sim, sem entrarmos em cantos, processos da mente aí, que vai estragar tudo, né? Então, vamos encerrar, pequena, tá ótimo. Perfeito, gente. Até a semana que vem. Até. Muita paz para vocês. Bom fim de semana para todos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades.
Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame um amigo, chame o namorado, marido, filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família e é uma família amada. E é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.